do ano 2022 tinha iniciado trazendo consigo a esperança em dias melhores. Foi o ano em que a caminhada contra o vírus da Covid-19 esteve próxima de chegar ao fim. Voltaram-se os abraços e retornaram-se os sonhos e planos. Mas quando a normalidade parecia estar plena, o ano foi surpreendido com mais uma crise provocada pela guerra na Ucrânia. 2022 chegou ao fim, mas o conflito ainda continuava sem sinal de que caminhe para uma solução. Seguiu com reflexos negativos em várias áreas da sociedade, com impacto sentido sobretudo na mesa das famílias mais vulneráveis. Estas, por sua vez, foram obrigadas a lidar com a carga do aumento dos preços dos alimentos. A crise da guerra foi um golpe duro para Cabo Verde, que ainda se recuperava da crise pandémica e teve que ver um retrocesso na sua recuperação. No ano 2022, o que se ouviu com muita frequência foram os chamados da população para a implementação de medidas que garantam a segurança das pessoas, sendo que a rotina da violência urbana se tornou cada vez mais frequente em Cabo Verde, sobretudo na capital do país, onde se registrou níveis elevados de criminalidade. Dados de um estudo apontou que a criminalidade aumentou 33%, pelo menos em 2021. Foram várias situações de medo e pânico enfrentadas pela população. A delinquência juvenil e criminalidade provocaram instabilidade nas relações sociais e aumentaram o sentimento de insegurança nas comunidades, onde a prática desses fenómenos sociais estiveram ligados às ações dos denominados tags, e em muitos casos suas ações tinham sido fatais. Na localidade de Alto da Glória, por exemplo, a ação dos criminosos tirou a vida a um homem de 39 anos. A vítima, Elisandro Varela, foi surpreendida durante a noite dentro da sua própria residência por um grupo de assaltantes e foi baleado ao reagir à ação. A vítima foi posteriormente socorrida, mas, conforme as informações, chegou ao hospital já sem vida. Um ato de violência que deixou uma família desamparada e familiares protestaram a morte da vítima e apelaram por mais justiça. Geralmente é mais um caso que ganha mediatização, porque no tem estado destaca sim e casos que acontecem com mortes, mas ele é fruto de algo que não se analisa mais a fundo. Por que as jovens entram na casa, por que houve morte? Porque se não compara a sociedade do passado, e vez ou que alguém entrava à casa de alguém, basta que alguém grita, o ladrão está saindo para correr. Mas hoje não, hoje o assaltante ele está bem no direito de ele põe fim à vida caso a pessoa reaja. No mesmo bairro, um guineense também foi morto a tiro durante um assalto, quando regressava do trabalho à noite. A vítima teve ferimentos graves e não resistiu, acabando por falecer no local. Um crime que tirou a sangue frio uma vida cheia de sonhos e planos. Lamentaram os familiares da vítima, que também apelaram por justiça. Na zona de Chadinha, mais uma pessoa foi vítima mortal da ação dos criminosos. A vítima, Joselino Barros, de 33 anos, foi ferido mortalmente com uma arma branca durante o assalto. Em um clima de consternação, os familiares e amigos apelaram por uma ação urgente das autoridades para pôr cobra à situação de criminalidade. A vítima deixou 2 filhos menores e a mãe com problemas de saúde que estava sob seus cuidados. A identidade dos criminosos não tinha sido descoberta. Desfecho trágico também teve mais um crime de assalto que ocorreu na localidade de Achada Grande Frente, onde o jovem de 33 anos foi ferido mortalmente com uma arma branca. Um dia antes dessa tragédia, mais um crime de assalto tinha sido cometido em Achada Grande Trás, que culminou na morte de um jovem de 20 anos, quando este regressava à casa da família para o almoço. O suposto assassino, também da zona de Achada Grande Trás, tinha saído da cadeia em pouco tempo, quando teria envolvido em confronto com grupos rivais do mesmo bairro, utilizando arma de fogo, com a qual atingiu mortalmente o jovem de 20 anos que regressava do trabalho para o almoço com a família em casa. Também em Achada Grande Trás, vale relembrar o caso da morte do agente prisional.
Este não resistiu aos ferimentos depois de ser atingido com uma bala no rosto, na sequência de um assalto perpetrado por um grupo de delinquentes nas proximidades da última paragem de autocarro na mesma localidade. Olha, vários fatores podem estar por detrás que pode ajudar a explicar essa onda de criminalidade e de com morte nos centros urbanos ou mais nos centros urbanos. E não pode pegar uma primeira questão, que é uma questão de gênero, para não olhar homens que se matam e homens que se morrem. Então, é uma questão de gênero. Nossa educação com base no gênero pode se fazer nesse sentido. Uma outra dimensão tem a ver com mudança social. A sociedade muda e muitas vezes nesse processo de mudança social traz um conjunto de mudanças a nível de expectativa de vida, um conjunto de mudanças a nível de forma como a sociedade está orientada. Problemas como roubo, furto, assaltos à mão armada e violência urbana geraram muito medo e insegurança na população, sobretudo na cidade capital, onde se registrou o pico desses atos. Na zona de Palmarejo Grande, o assalto foi a um autocarro da empresa de transportes públicos de passageiros. Um grupo de indivíduos invadiram o veículo de transporte público munido de armas para perpetrar as ações criminosas. Um dos assaltantes foi detido e decretado como medida de coação, prisão preventiva. Mais um assalto aconteceu em plena luz do dia no bairro de Alto da Glória, onde os criminosos tentaram assaltar um estabelecimento comercial, colocando no interior da loja várias pessoas reféns, entre clientes e funcionários. O assaltante foi detido depois de uma intervenção policial. Quadrilhas como essa têm atacado em vários pontos da cidade da Praia. Os suspeitos geralmente são menores de idade. Crimes assim foram registrados com frequência em 2022. No bairro em Enxada de Santo António, por exemplo, também um estabelecimento foi assaltado com pessoas feitas reféns. Briga entre grupos rivais também constituiu um dos motivos de preocupação entre os moradores dos diferentes bairros da cidade da Praia, que veem suas vidas e de seus familiares em risco por causa das ações de conflito entre os grupos de delinquentes. Foram vários golpes e confrontos entre os grupos rivais, registrados em diferentes bairros da cidade da Praia. Na zona do Brasil, em Enxada de Santo António, uma briga entre grupos rivais resultou em 3 baleados e levou ao desespero os moradores que pediam socorro às autoridades sem revelar suas identidades, por medo de represália. Os feridos, os supostos assaltantes, foram encaminhados para o hospital, de onde saíram diretamente para prestarem conta à justiça. Já no bairro de Bela Vista, na cidade da Praia, um grupo de 7 pessoas foi detido na sequência de uma briga também entre grupos rivais. De recordar que nos últimos dias do ano, a violência na cidade da Praia intensificou-se. A família no mês pensa processo, forma como a família se participa na educação de filho, forma como nosso pai não se participa na educação de nosso filho ou na vida de nosso filho. Tudo que ela pode ser trazer traumas. E o mesmo sistema educativo que também, na minha ponto de vista, no papel do Ministério da Educação, me como professor, não se faz. Houve até casos de agente da Polícia Nacional que foi baleado na sequência de uma briga entre jovens de grupos rivais. E este não foi um caso isolado. Teve vários outros episódios de violência em que as autoridades policiais foram alvo de ações dos criminosos, que reagiram indiscriminadamente contra os efetivos. Foram vários outros casos de criminalidade e delinquência juvenil que afetaram em grande medida a população dos vários bairros da cidade da Praia. Nessa área, o que mais se ouviu nos meios de comunicação social tinham sido os gritos de socorro e pedido de justiça feito por vítimas ou seus familiares. E falando em violência, o golpe contra um rapaz na localidade da Várzea, que teve a mão arrancada do braço, foi a gota d'água nos casos de violência e brigas nos bairros da cidade da Praia. O caso ocorreu na localidade da Várzea, na cidade da Praia, onde reside o suposto agressor. Foram cenas chocantes para todos que viam as imagens do ocorrido. A vítima foi de imediato encaminhada para o Hospital Agostinho Neto e não teve mais complicações de saúde. O rapaz, que teve a mão decepada, é residente da localidade de Achadinha
e ia com frequência à localidade da Várzea, onde reside o suposto agressor. Vale referir que a situação de criminalidade tem preocupado os moradores dos diferentes bairros da cidade da Praia. Um outro constrangimento que marcou o ano que acaba de terminar foi a questão da violência baseada no género e abuso sexual de menores. Em 2022, o Ministério Público ordenou a detenção de vários agressores suspeitos da prática de crime de VBG. Os últimos factos perpetrados contra as vítimas ocorreram em diversos bairros da cidade da Praia e as detenções dos supostos agressores geralmente tinham acontecido fora de flagrante delito. Também em 2022, aumentaram as denúncias de crimes sexuais em Cabo Verde. Os crimes de abuso sexual de menores aumentaram em 23%, com mais 21 ocorrências do que no ano anterior. E crimes de ofensas corporais em 4% e ameaças na ordem de 31%, segundo dados divulgados pela Polícia Nacional, que confirmaram a tendência de crescimento deste tipo de crime no país. No último mês do ano, o Ministério Público mandou prender um indivíduo do sexo masculino de 21 anos, suspeito da prática de crime de abuso sexual contra sua irmã de 5 anos, com quem reside na mesma casa. O mesmo foi presente às autoridades judiciárias competentes para o efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado afastamento da moradia da vítima, proibição de contacto e aproximação da mesma. Teve ainda outros tantos casos denunciados, como o caso em que o Ministério Público ordenou a detenção de 14 arguidos, indiciados da prática de vários crimes sexuais, também contra menores. O problema de esgoto foi também marcante em 2022, e o que mais marcou foi o da Achada Grande Trás do complexo habitacional Casa para Todos. Um problema antigo que causou inúmeros constrangimentos aos moradores. Estes, por sua vez, passaram quase todo o ano reclamando do problema, mas nada resolveu. Foram várias reclamações que efetuaram no ano 2022, mas sem sucesso. Acusaram uma entidade de ser responsável e essa mesma entidade apontava o dedo a uma outra empresa como sendo a responsável pela resolução do problema. Sendo assim, os constrangimentos aumentavam a cada dia e a indignação dos moradores também, que consideraram o problema um atentado à saúde pública. 2022 foi marcado por muitos desafios, problemas e dificuldades, mas também pela conquista, como a conquista de várias associações comunitárias ao prémio de reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram em prol do bem-estar das suas comunidades e das pessoas necessitadas. Para a seleção dos premiados, 5 projetos foram selecionados, sendo 3 da área de inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e 2 em prevenção em saúde.